E muito além da princesa Isabel, 6 brasileiros que lutaram pelo fim da escravidão no Brasil. Não é 13 de maio, nem muito menos 18 de novembro da consciência negra, mas esse tema está em alta, o racismo está em pleno debate. Bom, debater esse tema é importante para avançarmos alguns degraus, para tirarmos algumas barreiras da sociedade. E então, olha aqui, olha o tamanho desse artigo. 6 brasileiros que lutaram pelo fim da escravidão. É um tema cheio também para concurso nacional unificado, mas também para você que quer entender um pouco da história do Brasil, para você que é curioso, como eu, curiosa também, né, como eu. Então vamos lá, olha a foto dessas 6 pessoas rapidamente. Quem foram essas pessoas e o que fizeram? Bem no resumo muito bom para você apenas saber mais ou menos quem é essas pessoas e depois escrever ou ter o tema na língua para o debate. O fim da escravidão no Brasil completa 132 anos em 13 de maio deste ano. Isso, no caso, foi em 2020. Então, nós estamos já, este ano de 2024, vai completar 136 anos, então, 4 anos depois. Mas como é história, então tá tudo certo. Eu estou corrigindo aqui a data porque o texto que eu leio foi escrito em 2020. Lá foi 132, você coloca mais 4, a matemática básica, então 136. 136 anos. Vamos lá. Em 1878, a princesa Isabel, filha do imperador do país, Dom Pedro II, assinou a Lei Áurea, decretando a abolição sem nenhuma medida de compensação ou apoio dos escravos. Será? Eu já li que não, mas vamos lá. A decisão veio após mais de 3 séculos de escravidão que resultaram em 4,9 milhões de africanos traficados para o Brasil, sendo que mais de 600 mil morreram no caminho. Mas a abolição no Brasil está longe de ter sido uma benevolência da monarquia. Na verdade, foi resultado de diversos fatores, entre eles o crescimento do movimento abolicionista na década de 1880, cuja força não podia mais ser contida. Olha o dado. Esse dado é bom. Eu sabia, até conversei aqui, mas para você que não sabia, é um dado importante para um texto. Entre as formas de resistência estão grandes embates parlamentares, manifestações artísticas, até revoltas e fugas massivas de escravos que a polícia e o exército não conseguiam e, a partir de um certo ponto, não queriam reprimir. Em 1884, 4 anos antes do Brasil, os estados do Ceará e do Amazonas acabaram com a escravidão, dando ainda mais força para o movimento. Olha, esse por mais que eu realmente não lembrava desse dado. E antes do Brasil em totum, o Ceará e Amazonas acabaram antes. Importante, hein? A disputa continuou no pós-libertação para que novas políticas fossem criadas destinando terras e indenizações aos escravos, o que nunca ocorreu. Conheça abaixo a história de 6 brasileiros protagonistas na luta pelo fim da escravidão. Luiz Gama, o escravo que se tornou advogado. E o Luiz Gama é o mais lembrado. Não posso dizer que é mais importante, que está errado, mas é o mais lembrado. Não dá para dizer quem foi o mais importante. Todos foram, né? Luiz Gonzaga Pinto da Gama nasceu em 1830 em Salvador. Filho de mãe africana livre e pai branco de origem portuguesa. Quando o menino tinha 4 anos, sua mãe Luísa teria participado da revolta dos Malês na Bahia pelo fim da escravidão. Uma reviravolta ocorreu quando Gama tinha 10 anos. Ficou sob cuidados de um amigo do pai, que o vendeu como escravo. O menino, abre aspas, embarcou livre em Salvador e desembarcou escravo no Rio de Janeiro, escreve a socióloga Ângela Alonso no livro Flores, Votos e Balas, sobre o movimento abolicionista. Depois foi levado para São Paulo, onde trabalhou como escravo doméstico. Aprendia a copeiro, sapateiro e lavar e a engomar roupa e a costurar, escreveu o baiano Luiz Gama. Olha ele, a gente acompanha por imagens. Aos 17 anos, Gama aprendeu a ler e escrever como um estudante de direito. E reivindicou sua liberdade ao seu proprietário, afinal nascera livre era. Em São Paulo, Gama se tornou rábula, advogado autodidata sem diploma. Eu não sabia também. Rábula, advogado autodidata. Olha. E criou uma nova forma de ativismo abolicionista. Entrava com ações na justiça para libertar escravos. Calcula-se que tenha ajudado a conseguir libertar cerca de 500 pessoas. Gama usava diversos argumentos para obter a alforria. O principal deles era que os africanos trazidos ao Brasil depois de 1831 tinham sido escravizados ilegalmente.
Isso porque naquele ano foi assinado um tratado de proibição do tráfico de escravos. Mais de 700 mil pessoas tinham entrado no país nessas condições. Apenas em 1850 o tráfico de escravos foi abolido definitivamente. Abre aspas. As vozes dos abolicionistas têm posto em relevo um fato altamente criminoso e assaz, defendido pelas nossas indignas autoridades. A maior parte dos escravos africanos foram importados depois da lei proibitiva do tráfico promulgado em 1831. Isso disse Gama à época. O advogado ainda entrou com diversos pedidos de habeas corpus para soltar escravos que estavam presos, acusados, sobretudo de fuga. Ainda trabalhou em ações de liberdade quando o escravo fazia um pedido judicial para comprar sua própria alforria, o que passou a ser permitido em 1871, em um dos artigos da Lei do Ventre Livre. Luiz Gama morreu em 1882, sem ver a abolição. Seu funeral em São Paulo foi seguido por uma multidão. Quando Galgarra Luiz Gama, de ex-escravo a morto ilustre, em cujo funeral todas as classes representavam-se, comércios de porta fechada, bandeira a meio mastro, de templos em tempos, um discurso nas sacadas, debruçavam-se as tapeçarias como nas procissões de Semana Santa, relata Alonso. Na hora do enterro, alguém gritou, pedindo que a multidão jurasse sobre o corpo de Gama que não deixaria morrer a ideia pela qual ele combateram. E todos juraram juntos. Que história bonita, né, desse rapaz. Outra, a segunda. Maria Tomásia Figueira Lima, aristocrata que lutou para adiantar a abolição no Ceará. Filha de uma família tradicional de Sobral, no Ceará, Maria Tomásia foi para a Fortaleza depois de se casar com o abolicionista Francisco de Paula de Oliveira Lima. Na capital, tornou-se uma das principais articuladoras do movimento que levou ao Estado a decretar a libertação dos escravos 4 anos antes da Lei Áurea. Segundo o Dicionário das Mulheres do Brasil, ela foi cofundadora e primeira presidente da Sociedade de Cearenses Libertadores, que em 1882 reunia 22 mulheres de famílias influentes para argumentar a favor da abolição. Ao fim de sua primeira reunião, elas mesmas assinaram 12 cartas de alforria e em seguida conseguiram que os senhores de engenho assinassem mais 72. As mulheres conseguiram inclusive apoio financeiro do imperador Pedro II para a iniciativa. Juntamente com outras sociedades abolicionistas da época, elas organizaram reuniões abertas com a população, promoviam a libertação de escravos em municípios do interior do Ceará e publicavam textos nos jornais pedindo abolição em toda a província. Maria Tomásia estava presente na Assembleia Legislativa em 25 de março de 1884, quando foi realizado o ato oficial de libertação dos escravos no Ceará, que deu força à campanha abolicionista no país. Terceiro, André Rebouças, o engenheiro que queria dar terra aos libertos. André Rebouças nasceu na Bahia em 1838, em uma família negra livre e incluída na sociedade imperial. Quando o jovem estudou engenharia e começou a trabalhar na área, foi responsável por diversas obras da engenharia importantes no país, como a estrada de ferro que liga Curitiba ao Porto do Paranaguá. Olha que legal! Conquistou posição social e respeito na corte. A Avenida Rebouças, inclusive via em São Paulo, é uma homenagem a André e seu irmão Antônio, também engenheiro. Rebouças em todo lugar, e é por causa desse rapaz. Muito bem. Em uma das obras que participou, outro engenheiro pediu que Rebouças libertasse o escravo Chico, que era operário e tinha sido responsável pelos trabalhos hidráulicos. Abre aspas. Foi quando sua atenção recaiu sobre o assunto. Escreve Ângela Alonso também em Flores, Votos e Balas. Chico foi então libertado. Abre aspas. Sou abolicionista de coração. Não me acusa a consciência ter deixado uma só ocasião de fazer propaganda para a abolição de escravos. E espero em Deus não morrer sem ter dado ao meu país as mais exuberantes provas da minha dedicação à santa causa da emancipação. Discursou certa vez Rebouças na presença do imperador Pedro II. Olha que legal, rapaz. Mas eu achei legal. Na década de 1870, Rebouças se engajou na campanha pelo fim da escravidão. Participou de diversas sociedades abolicionistas e acabou se tornando um dos principais articuladores do movimento. Um de seus papéis foi fazer lobby, uma ponte entre os abolicionistas da elite e as instituições políticas para que executassem obras de engenharia. As ideias de Rebouças incluíam não apenas o fim da escravidão. Ele propunha que os libertos tivessem acesso a terras e direitos para serem integrados, não marginalizados. Abre aspas. É preciso dar terra ao negro, a escravidão é um crime.
O latifúndio é uma atrocidade. Não há comunismo na minha nacionalização do solo. É pura e simplesmente democracia rural. No Camal Rebouças. O engenheiro também se opunha ao pagamento de indenizações para os senhores escravos em troca de liberdade. Para Rebouças, isso seria uma forma de validar que uma pessoa fosse propriedade da outra. O apoiador da monarquia da família real brasileira Rebouças foi ainda um dos responsáveis pela exaltação da princesa Isabel como patrona da abolição. Adelina, a charuteira que atuava como espiã. Filha bastarda e escrava do próprio pai, Adelina passou a vender charutos que ele produzia nas ruas e estabelecimentos comerciais em São Luís do Maranhão. Suas datas de nascimento e morte não são conhecidas. Seu sobrenome também não. Como escrava criada na Casa Grande, Adelina aprendeu a ler e escrever. Trabalhando nas ruas, assistia a discursos de abolicionistas e decidiu envolver-se nessa causa. De acordo com o Dicionário da Escravidão Negra no Brasil, de Clóvis Moura, Edu-SP, Adelina enviava a Associação de Clubes dos Mortos, que escondia escravos e promovia sua fuga. Informações que conseguia sobre ações policiais e estratégias escravistas. Aos 19 anos, Adelina foi alforriada, segundo a promessa que seu senhor fez à sua mãe, mas segundo o dicionário, isso não aconteceu. Dragão do Mar, o jangadeiro que se recusou a transportar escravos para os navios. O jangadeiro e prático condutor de embarcações Francisco José do Nascimento, que viveu em 1839 a 1914, um homem pardo conhecido como Dragão do Mar, foi membro do movimento abolicionista cearense, um dos principais da província a primeira do Brasil a abolir a escravidão. Em 1881, o Dragão do Mar comandou em Fortaleza uma greve de jangadeiros que transportava os negros e negras escravizados para navios que iriam para outros estados do Nordeste e para o Sul do Brasil. O movimento conseguiu paralisar o tráfico negreiro por alguns dias. Com o comércio de escravizados impedido nas praias do Ceará, Nascimento foi exonerado do cargo segundo o registro de Clóvis de Moura e se tornou o símbolo da batalha pela libertação dos escravos. Depois da abolição, ele se tornou major, ajudante de ordens do secretário-geral do Comando Superior da Guarda Nacional do Estado do Ceará e morreu como primeiro tenente honorário da Armada em 1914. Maria Firmina dos Reis, a primeira escritora abolicionista. A maranhense Maria Firmina, que viveu em 1825 a 1917, era negra e livre. Filha bastarda, mas formou-se professora primária e publicou em 1859 o que é considerado por muitos historiadores, o primeiro romance abolicionista do Brasil, Úrsula. O livro conta a história de um triângulo amoroso, mas três dos principais personagens são negros que questionam o sistema escravocrata. A escritora assinava o livro apenas como uma maranhense, um expediente comum entre mulheres da época que se aventuravam no mercado editorial, e só agora começa a ser descoberto pelas universidades, segundo a professora de literatura brasileira da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Constância Lima Duarte. Maria Firmina também publicava contos, poemas e artigos sobre a escravidão em revistas de denúncias no Maranhão, de acordo com o Dicionário de Mulheres do Brasil, de 1500 até a atualidade. Ed Zahar, ela criou, aos 55 anos de idade, uma escola gratuita e mista para crianças pobres na qual lecionava. Maria Firmina morreu aos 92 anos na casa de uma amiga que havia sido escrava. Olha que legal! Muito bem, gostei bastante de ler essa história porque é uma história do Brasil e é uma história muito importante a gente souber. Eu espero que você está entrando na Amazon, conhecendo nossos livros e nos ajudando com os likes, com todas as estrelinhas e tudo mais. Um forte abraço a todos e fico à disposição para qualquer pergunta.